Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um momento de palestra, em que estamos juntos aqui no nosso canal da Casa dos Espíritos. Que Deus abençoe a cada um, que nós possamos aproveitar muito esse momento para o nosso crescimento espiritual. E por falar em crescimento espiritual, hoje nós vamos falar sobre o tema reforma íntima. Então, quem já está no Espiritismo há um tempo, já ouviu esse termo, e com certeza já ouviu falar sobre a necessidade da reforma íntima. Para que a gente possa entender melhor, vamos refletir hoje sobre por que esse tema é tão necessário. Primeiramente, o que seria uma reforma íntima? Quando a gente fala de reforma, acho que todos já passamos por reformas em casa, a gente lembra logo daquela renovação, né? Daquela transformação total. Às vezes nós temos também pequenas reformas, pequenos reparos, consertos. E assim também, aqui, esse termo reforma significa justamente isso. Refazimento, transformação. Então, a reforma íntima ela seria o processo de mudança interior que vem do autoconhecimento da nossa intimidade espiritual. Então, na antiguidade, Sócrates já dizia que nós devemos conhecer a nós mesmos. Jesus, claro, também vem, nos afirma que, em diversas passagens, claro, nós devemos sim nos autoconhecer. Quando ele traz, por exemplo, que onde o nosso tesouro, onde o nosso coração está, o nosso tesouro estará, ele nos chama a atenção para que a gente pense mais sobre onde estão os nossos sentimentos, quais são os nossos valores. Então, o processo de mudança, de reforma íntima, é uma mudança profunda no nosso modo de agir e pensar. E no caso, aqui na doutrina espírita, o processo de reforma íntima ou de transformação, ele está relacionado com a nossa evolução. Então, nós vemos dentro do Espiritismo que nós estamos aqui no nosso planeta, encarnados nesse momento, em passagem, em aprendizado. E que muitas vezes mudanças são necessárias. E por que essas mudanças devem ocorrer? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá um trechinho em que Allan Kardec fala que nós reconhecemos o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. E olha aqui que ele está falando que ainda não é eliminar as más inclinações. Se nós conseguimos domar as nossas más inclinações, ou seja, controlar, nós já estamos no processo de transformação. Nós já estamos num processo de crescimento espiritual. Então, a gente reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação. Então, a gente vê aqui muitas vezes que nós ainda não estamos em condição de sermos verdadeiros espíritas, talvez, mas que ao nós não nos contentarmos com o horizonte limitado, ou seja, com o que nós estamos aí convivendo todos os dias, né? Comer, dormir, trabalhar e só. Então, se nós não nos contentarmos com isso, se nós buscarmos aprender a melhorar, nós já estamos aí em um processo de desligamento das nossas más inclinações. Então, isso já é, sim, um processo de reforma íntima muito importante. Muitos de nós, pessoal, já sentimos que o nosso mundo, que as nossas atitudes, elas não condizem com o que a gente deseja para nós mesmos. Então, quando a gente se dá conta que nós somos, sim, responsáveis pela nossa evolução e responsáveis também pelo que está em nossa volta, a gente começa a ser mais desperto. Nós abrimos os nossos olhos espirituais. Porque nós encarnaremos aqui em aprendizado muitas vezes ainda. Mas
A gente não pode ter aquele pensamento de, olha, eu acho que eu vou resolver isso na próxima vida, porque é muita coisa, né? Não, nós não sabemos se futuramente nós vamos ter as mesmas oportunidades. Então, nós temos sim que aproveitar o nosso momento agora, a nossa consciência agora. Também temos que aproveitar o que está à nossa disposição nesse momento. Então, o autoconhecimento, gente, claro, ele nos dá a habilidade de saber onde são os nossos pontos frágeis. E até também onde a gente está direcionando os nossos sentimentos, as nossas emoções. Isso também facilita com que a gente consiga compreender melhor os que nos rodeiam. Então, caminhar nesse autoconhecimento significa a gente ir se desenvolvendo até mesmo o respeito a nós mesmos, claro, mas também o respeito aos nossos semelhantes, impedindo que a gente, muitas vezes, porque acontece isso, viu, gente? A gente muitas vezes vê o defeito no outro. Nós não vemos em nós mesmos, nós não vemos a fragilidade em nós mesmos. Isso porque a gente ainda procura culpado para quando tem um problema. Mas a culpa é do outro. Eu reagi assim, fui agressivo, mas ele provocou primeiro. Até quando nós vamos ficar buscando ter razão? Nós precisamos nos compreender, nos renovar, nos reformar, nos transformar. Então, a persistência nesse descobrimento dos nossos próprios defeitos é importante, pois você ainda ter ignorância é um entrave para o nosso progresso. Se a gente abre o nosso coração para o bem, nós vamos estar construindo condições para ter um envolvimento positivo, ouvir críticas, estabelecer diálogos. Então, a reforma íntima, na verdade, é agir com sinceridade, não se enganando sobre as nossas condições. O nosso Antônio, fundador da Casa dos Espíritos, ele sempre dizia que nós somos sofredores bem-intencionados. Então, reconhecendo aí, todos nós estamos em processo, muitas vezes de sofrimento, em processo de melhoria, em processo de crescimento. Nós estamos desenvolvendo, na verdade, esse autoconhecimento. Então, nós estamos tendo boa intenção. Por isso, a referência, né, sofredores bem intencionados. Então, eu trouxe aqui também uma frase do Mirames, em que ele diz, no livro Filosofia Espírita: seja atento aos meios, porque Deus fala ao teu coração, e não perca a oportunidade no aprendizado. A tua senda de crescimento somente tu entendes, porque Deus não falha nos seus caminhos, nem Cristo te abandona nas tuas lutas. Então, olha só, assim, o nosso crescimento somente nós entendemos. Então, se nós não nos autoconhecermos, como nós poderemos fazer melhores colheitas? Como é que nós poderemos plantar melhor? E aqui, quando eu digo plantar, seriam plantar bons sentimentos, plantar boas obras. Então, nós temos ali um espaço particular entre eu e Deus. Entre você e Deus. Cada um sabe onde aperta o calo, quais são os pontos em que são necessárias melhorias. Mas nós precisamos estar despertos. Porque, igual eu coloquei aqui nessa frase, que é, na verdade, uma frase budista, é mais fácil ver os erros dos outros do que os próprios. É muito difícil enxergar os próprios defeitos. Espalham-se os defeitos dos outros como palha ao vento, mas escondem-se os próprios erros como um jogador trapaceiro. Olha só. Então, enquanto nós ainda estamos tendo aquela visão de nós, de que nós somos lindos, perfeitos, maravilhosos, nós não vamos progredir. Porque se nós somos tudo isso, nós temos que trazer ao nosso redor. Temos que fazer mais a caridade.
E se nós não estamos fazendo ainda, se nós estamos, na verdade, nós estamos ainda numa infância espiritual. A gente vai ler uma mensagem que fala justamente sobre isso. E, claro, vou ler mais um trechinho agora. Essa mensagem chama Na Luz da Verdade, que é do Espírito Emmanuel, foi psicografado no livro Palavras da Vida Eterna. Então, nessa passagem, vou fazer a leitura agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a luz da verdade. Rememoremos as palavras de Cristo. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Note-se que o Mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou tempo. Prometeu simplesmente: conhecereis a verdade, e para acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Então, às vezes, a gente está querendo que o outro entenda e comece o seu processo de mudança. Mas a gente tem que entender, será que nós começamos o nosso? Não temos data certa, mas, com certeza, todos nós receberemos a visita da verdade. Aliás, esse é o nome do nosso capítulo do nosso podcast Horizonte Espírita, que fala do livro Jesus no Lar. E tem essa mensagem, né, chamada Visita da Verdade, que foi lida pela minha mãe, inclusive, que fala sobre isso. Às vezes nós precisamos da visita da verdade para entendermos que nós mesmos somos, muitas vezes, o causador dos nossos infortúnios, dos nossos problemas, das nossas insatisfações. Então, nós temos que assumir também o nosso papel como um modificador ativo da nossa vida, da nossa trajetória. Então, para conseguirmos essa reforma íntima, alguns passos nós temos que seguir. Claro, primeiro, ter a atenção. Então, quando nós estamos atentos ao que está à nossa volta, nós conseguimos perceber os nossos defeitos e onde nós poderemos agir melhorando. Outro passo também importante para a reforma íntima é a firmeza de propósitos. Então, nós precisamos, sim, manter a vigilância, nos empenhar em melhorar. E, claro, isso vem de uma análise crítica. Onde eu estou errando? E muitas vezes nós conhecemos, igual falamos, conhecemos muito bem o outro, a dor do outro, mas quando nós agimos de uma forma, quando somos pressionados, quando somos irritados, nós agimos de uma forma brusca, a gente fica chocado. Como eu pude agir assim? Então, tudo isso é um processo de atenção, de autoanálise e, com certeza, honestidade, né? Reconhecendo que nós somos ainda errantes, ainda estamos em crescimento espiritual. Então, eu vou ler aqui um trechinho, né, para a gente também ir direcionando as nossas reflexões, que está aqui no livro O Jardim da Minha Vida, José Carlos de Luca. Então, o capítulo que eu vou ler é o capítulo 35, em que ele diz, o nome do capítulo é Deixar o Berçário. Então, ele fala aqui, diz aqui sobre quando nós constatamos os nossos defeitos. São constatações dolorosas, porque concluímos que os problemas que nos infelicitam são sintomas da nossa própria enfermidade, decorrente da nossa infância espiritual, que teimamos em não deixar. Mas é uma constatação necessária, constituindo-se o primeiro passo em direção à cura, porque ela nos possibilita tomar as atitudes necessárias para, pouco a pouco, sairmos do jardim de infância, diminuindo o tamanho do nosso ego.
Não eliminar absolutamente, mas reduzir a exagerada importância que damos a nós mesmos. Diminuir o nosso orgulho, a nossa excessiva vaidade. Começar a perceber que existem outros jardins e que as outras pessoas são dignas de nosso olhar existencial. Afinal de contas, somos todos filhos de um Deus que não criou seres especiais, uns melhores que os outros. Aliás, estou certo de que todos nós somos igualmente especiais para Deus. Somos todos jardins igualmente amados. Então, nessa manhã, que a gente possa refletir como nós estamos cuidando do nosso jardim existencial. Será? Com certeza, eu acho que nós vamos constatar que serão necessárias mudanças, que nós ainda temos defeitos, temos pontos ainda que nós podemos melhorar em nós mesmos. E é por isso que nós estamos aqui encarnados, ainda no jardim de infância, como falado aqui no livro, mas pelo menos agora mais engajados, mais atentos em nos modificarmos, em trazermos melhoria para o que tem à nossa volta, em olhar a beleza do que tem à nossa volta. Então, que a gente possa deixar de lado a autocrítica, a pena, né, por nós sermos desse jeito, muitas vezes a culpa por nós ainda termos defeitos, mas começar com um olhar mais sereno, mais humilde, pensando quais os pontos que eu posso melhorar. E aí também pensando como eu posso melhorar. Se a gente tirar um tempinho do nosso dia a dia para uma reflexão, para uma atenção maior, para que a gente possa deixar um pouquinho mais de lado o nosso egoísmo, a nossa carência espiritual, a gente vai conseguir alcançando degraus aí muito importantes no nosso crescimento espiritual. Então, que assim, nessa manhã de reflexões proveitosas, que a gente possa se sentir fortalecido, encorajado em começar em nós essas mudanças. E que Deus com certeza vai nos amparar, porque Ele está sempre conosco. Muito obrigada a todos pela presença, que possamos seguir na paz de Deus e de Jesus. Que assim seja.